deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos orar? Peço a Ti, bendito Deus, graça, para que a Tua palavra que foi lida e que haverá de ser exposta agora, produza generoso fruto nas vidas, nos corações de cada um daqueles que se fazem presentes aqui nesta noite. Que haja salvação, que haja libertação, que haja cura, que haja manifestação do poder do Senhor, por meio da compreensão da palavra do Senhor, como ação iluminadora do Teu Espírito em cada um de nós. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, quando, na época das grandes navegações, quando o mundo, lá do século XV, final do século XV, século XVI, começou a se expandir, a Europa começou a invadir novas terras, explorar novas terras, eles o fizeram porque conseguiram construir navios com grande capacidade de suportar as intempéries, suportar os ventos fortes, suportar as águas turbulentas. Esses navios precisavam ter, especialmente nos seus mastros principais, uma madeira muito resistente, muito consistente, porque ela era basicamente responsável por suportar e carregar todo o peso do ímpeto dos fortes ventos que carregariam aqueles navios e os fariam desbravar aquelas poderosas terras. Não poderiam ser escolhidas madeiras frágeis para essa função de mastro. Os construtores de navio tinham lá suas técnicas de engenharia, e uma delas era procurar as árvores, os carvalhos, as árvores robustas, nos lugares mais altos, especialmente nos lugares onde eles sabiam que eram açoitados constantemente por ventos muito fortes, porque eles sabiam que quando eles encontrassem ali uma árvore bastante grande, que cresceu, viveu toda a sua vida ali, plantada na região elevada, sendo afetada, forçada por aquele poderoso vento, eles sabiam que aquela árvore teria as condições necessárias para ser empregada como mastro daquele navio, porque ela foi testada pelo tempo, testada pelas intempéries, suportou e deu provas de que tem capacidade de realizar essa função, ser o mastro principal daqueles poderosos navios. Irmãos, as lutas que vêm sobre nossa vida, dia a dia, na vida do crente, podem ser comparadas com esses ventos poderosos que açoitam ali as árvores nos lugares mais altos. As mais frágeis podem suportar e ceder, mas aquelas que permanecem de pé dão provas de que têm condições de se manterem em lugares estratégicos, empenhando ali a sua função, realizando a sua função de conduzir o navio onde ele precisa chegar. A vida do crente, açoitada por grandes ventos, não recebe esses ventos para ser derrubada, colocada abaixo. Pelo contrário,
Deus assim permite que nossa vida suporte esses ventos procelosos para a glória do seu nome e para o fortalecimento da nossa fé. É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa noite, né? A carta de Tiago é uma carta muito interessante. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler esta carta, mas é uma carta muito apropriada para os nossos dias, creio eu, porque vivemos dias parecidos no meio cristão, no meio evangélico, com os dias em que viveu Tiago, quando este servo de Deus escreveu essa carta. Eram dias onde uma primeira geração de crentes já estava se passando, já estava chegando no seu fim, e uma nova geração de crentes estava crescendo na igreja e se tornando ali a nova geração a continuar a obra do trabalho da igreja. E essa nova geração, essa transição, apresentava algumas fragilidades. Uma dessas fragilidades é o fato de que essa nova geração não havia suportado a mesma carga, com a mesma intensidade daqueles primeiros pais em termos de provação. Era uma geração muito mais suscetível a fragilidades. Era uma geração que era muito mais fácil de ser seduzida a um tipo de vida secular. Uma das preocupações principais de Tiago nessa carta era combater a dubiedade. O que é isso, né? A ideia de você alguém já falou assim, o crente que está com um pé na igreja e um pé no mundo, né? Já ouviu falar essa expressão, né? O crente, ele é crente, mas tem hora que ele, não sei se eu sou crente, se vale a pena ser crente ou não sei até que ponto eu tenho que ser crente. Tiago define essa posição como alguém de ânimo dobre. O versículo que eu li aqui, o versículo 8, faz menção dessa expressão que vai aparecer mais uma vez nessa carta mais adiante. O que é um ânimo dobre? Literalmente, lá na língua grega, né, ânimo dobre, lá é alguém que tem uma dupla alma, são duas almas. É uma alma que quer uma coisa e outra que quer outra. Já viu aqueles desenhos animados, em que o sujeito está precisando tomar uma decisão, aí aparece um anjinho, né? O anjinho diz assim, olha, faz isso aqui e tal, que vai ser bom e tal, vai para esse caminho bom aqui. Aí aparece um capetinho do outro lado, né? Com o chifrinho, não, rapaz, você tem que ir para lá é que é bom e tal, né? O sujeito fica lá dividido, né? Eu ouço o anjinho ou eu ouço o capetinho, né? Então a ideia aqui de Tiago é algo assim, né? Os crentes estavam titubeando entre duas vozes, uma alma dupla, uma alma que não se mantinha constante na fé, antes ficava pendendo, ora cá, ora lá, vacilantes, não estavam constantes na obra do Senhor. E eu creio que isso é uma tendência ao longo da história. Você pode pegar uma igreja que começa como essa, jovem, vigorosa, está começando agora, e com ânimo, e vamos lá e tal, aí passa um ano, passam 2 anos, 3 anos, 4 anos, de repente aquela geração começou entusiasmada, vai arrefecendo, uma turma nova vai se acomodando, e dizer, a gente não precisa evangelizar tanto assim mais, né, pastor? Né? Não precisamos gastar tanto dinheiro em obra missionária, vamos cuidar aqui só da gente, vai se arrefecendo, e de repente o mundo começa a ficar muito agradável, muito sedutor. O Tiago está batendo pesado nisso, nessa carta. Se você ler com atenção, você vai ver que ele está batendo pesado nessa tendência. Ele quer pegar essa nova geração e dizer para eles, gente, acordem, estejam firmes no caminho do Senhor. E eu creio que é por isso que ele já inicia a sua carta falando a respeito desse problema das tentações, ou das provações, melhor dizendo, né? A expressão que melhor define aqui. As provações acontecem e são parte da vida cristã. E elas não escapam da ação soberana de Deus. Tiago quer mostrar para essa nova geração que eles devem atentar para os propósitos divinos no meio dessas duras provações. E eu quero convidar você a aprendermos com Tiago aqui como é que nós devemos encarar as provações. Como é que nós devemos encarar? Do versículo 2 ao 4, eu creio que Tiago nos ensina aqui a encarar essas provações com alegria, verificando a variedade dessas provações e entendendo a finalidade delas. Nós devemos aprender que as provações
elas não vêm sem um propósito. O propósito é que nós sejamos aperfeiçoados, a semelhança daquela árvore da qual eu falei para os irmãos, né? Lá em lugares íngremes, lugares altos, suportando a carga do vento. Temos que ser lembrados, e Tiago nos lembra bem aqui, de que Deus tem um propósito maior nas situações adversas sobre nossa vida. Ele tem o objetivo de nos levar não até a metade do caminho, ou fazer de nós um pouco melhores. Deus tem um propósito de nos tornar perfeitos. É o que diz o versículo 4. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Você consegue perceber aqui a preocupação de Tiago com a ideia da integridade, de sermos íntegros, de não sermos crentes pela metade, não sermos mais ou menos crentes. Essa preocupação de Tiago é, na verdade, uma preocupação que está no coração do próprio Deus a quem Tiago serve. É uma preocupação do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, que nasceu da Virgem, que cresceu e suportou toda a sorte de provações. Olha, não houve ninguém na terra que tenha sido mais provado e mais tentado do que o Senhor Jesus. Ninguém foi mais colocado à prova do que o Senhor Jesus. Ninguém na terra. Porque o inimigo das nossas almas, Satanás, ele sabia da missão do Filho de Deus aqui. Sabia que para que essa missão fosse completada, era necessário que um justo, ou seja, alguém que nunca tivesse pecado, morresse na cruz do Calvário, desse sua vida como sacrifício perfeito, em substituição daqueles que eram ímpios e injustos. E o diabo jogou todas as suas armas, atacou com todas as suas forças, para que levar o Filho de Deus a falhar na sua missão, a ser tentado, provado, para que fosse desviado do caminho, e assim a missão não fosse completada. Mas o Filho de Deus, ele suportou toda sorte de ataques do inferno, manteve-se fiel à sua missão, e quando ele chega na cruz, ele chega como o justo, perfeitamente justo, totalmente puro, aquele que entrega a sua vida de forma perfeita por nós, pecadores, de tal maneira que Jesus pode orar com propriedade ali na cruz: está consumado, fiz tudo o que era necessário para a salvação dos filhos de Deus. E ele fez tudo mesmo. Deus faz tudo de forma perfeita e completa, e não apenas na obra do Filho de Deus, mas na vida daqueles por quem o Filho de Deus deu a sua vida na cruz, ou seja, eu e você, a nossa vida. Ele não quer você pela metade, ele não quer uma parte de você. Você lembra daquele cântico, né? Aquele corinho? Eu aprendi quando era criança, você deve ter aprendido também, não sei, né? Que fala assim, né? Toque, 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 alguém bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Aí você fala assim: não, não, não. Como é que é? Não, você não pode entrar. Aí ela fala: toque, 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 alguém bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo o quê? A casa toda. A casa toda, sim, Senhor, vem em mim morar. O diabo diz: eu quero só um pedacinho do seu coração. Não. Jesus não quer, como Satanás quer, um pedacinho do seu coração. Deus quer o seu coração inteiro, íntegro, totalmente dele. E faz parte dessa intenção de Deus, a intenção de Jesus, de ter seu coração todo, expor você também as provações. Você pode falar: mas pastor, mas Jesus não suportou as tentações todas? Ele não suportou as provações todas? Por que eu também tenho que suportar as provações? Eu não vou saber explicar por que você sofre um tipo específico de provação. Cada um de nós temos as suas, né? Pode ser numa área financeira, moral, sexual, pode ser em várias áreas, mas todos nós podemos ser perturbados com ações que querem nos levar a nos desviar dos caminhos do Senhor. Mas o que eu posso dizer para você é: suporte
com alegria esses momentos, porque Deus quer levar você para um momento de plenitude na vida dele, na presença dele. É por isso que Tiago pode fazer essa afirmação que para nós parece absurda. Irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Mas pastor, como é que eu posso ter alegria em participar da provação? Não é um masoquismo, não é gostar de sofrer, não é isso. Nós não temos prazer no sofrimento. Naturalmente nós não queremos sofrer, obviamente. Não queremos que nenhuma situação coloque dor na nossa vida. Nós não queremos isso, eu não quero. Mas quando expostos a situações que podem inclusive provocar dor na nossa alma, possam provocar até mesmo perigo para a nossa fé, nós podemos nos alegrar de saber que Deus continua conosco. Ele está trabalhando em nossa vida. Ele está aperfeiçoando essa obra de Cristo em nosso coração. Ele está fazendo com que a glória dele se manifeste ainda mais claramente, intensamente em nós. E muitas das manifestações dessa glória só vão acontecer quando eu perseverar. A ideia forte dessa passagem: perseverar no tempo da aprovação. Quanto tempo dura a aprovação? É um dia? É um mês? É um ano? Tem uma regra para isso. Mas o chamado de Tiago aqui não é ficar contando o tempo, é perseverar, é permanecer firme no Senhor, colocando suas dúvidas, seus medos, suas angústias diante dele, clamando a ele continuamente para que ele o conduza, que ele pegue pela mão e o ajude a atravessar o tempo da tribulação. E nós já podemos antecipadamente nos alegrar nele, porque ele garante a nossa chegada, ele garante a nossa vitória. Então, pense nisso, né? Você deve encarar a provação dessa maneira, né? Com alegria. São várias as provações, são várias, podem durar muito tempo, podem, mas a finalidade é boa. A finalidade é a maturidade, é o aperfeiçoamento, é aquele ponto em que a sua vida vai demonstrar com mais intensidade a glória de Deus. Deus vai ser honrado na sua vida, glorificado pela sua perseverança na fé. Amém. Tiago ainda nos ensina aqui nessa passagem que qual atitude nós devemos ter enquanto suportamos as provações. Enquanto suportamos as provações, o que nós devemos fazer? Nós devemos buscar sabedoria. É o que ele diz aí do versículo 5 ao versículo 8. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. De vez em quando alguém desconecta esse versículo do que vem antes e do que vem depois. A gente aprendeu, vocês aprenderam aí, né? Negócio de contexto. A Bíblia tem que ler o texto, tem que ler o contexto. O contexto ajuda a explicar o texto. Pastor, eu preciso passar no Enem, então eu vou orar a Deus para Deus me dar sabedoria para eu tirar uma nota boa. Você pode orar para passar no Enem, não tem problema nenhum não. Mas aqui não se trata disso aqui nesse texto. Não é sabedoria para você passar num concurso público, né? Nesse sentido, você tirar uma boa nota numa prova. É sabedoria prática, é sabedoria na vida. É quando vem as provações, vem os momentos difíceis, e você precisa tomar essas decisões. E você está ouvindo, como eu falei, né? Essas vozes, uma te indicando para um lado, outra para o outro, e você precisa ter sabedoria para tomar essas decisões, para se posicionar. Sabedoria é um negócio preciosíssimo, sabe por quê? Porque tem coisas na sua vida que você vai fazer e que não tem uma regra assim certinha. Você vai assim, pastor, eu poderia falar com você, né? Meu irmão, basta seguir o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e tudo na sua vida vai dar certo. Nós vivemos a era dos coachings, não é verdade? Os coachings, tem lá os coachings até bons, interessantes, mas tem muitos coaches aí que são picaretas, né? Eles querem tirar seu dinheiro, eles querem te enganar, dizem assim, eu tenho a fórmula para você ficar milionário em 1 ano. Eu tenho a fórmula para você vencer lá as doenças lá em tanto tempo e tal. E, na verdade, tudo conversa fiada, né? Como ele diz, né? Tudo enganação. Então, esses coaches meio que funcionam como essas vozes e querem nos levar a fórmulas mágicas para obter sucesso. A Bíblia não nos ensina a confiar nessas fórmulas mágicas, mas a ter sabedoria. E sabedoria implica em saber me posicionar
em cada momento, em cada situação, em cada circunstância, à luz da graça e da palavra do Senhor. Eu me lembro de um pastor contando uma certa vez, só para ilustrar esse ponto, de um pai que tinha um filho muito rebelde, que fazia de tudo para contestar a autoridade do pai. E o pai havia várias vezes falado para aquele filho: olha filho, você tem que chegar a tal hora em casa. Aquele filho chegava sempre altas horas da madrugada, desafiando a autoridade do pai, e o pai já havia feito várias ameaças e tal, e o pai crente orou a Deus, pedindo a Deus sabedoria para poder saber como é que ele ia disciplinar aquele filho. E houve uma noite em que o filho chegou lá para as 3 horas da manhã, muito tarde, e quando o filho chega, a luz da sala estava acesa, o pai estava sentado no sofá, e o cinto do pai estava em cima da mesa. E o filho pensou: pronto, é agora, né? Hoje o coro literalmente vai cantar aqui em casa, né? Mas o filho vai, ainda desafiadoramente, vai até o pai, senta diante do pai, vê o pai fala assim: vamos conversar aqui. Eu não te falei que tem hora para chegar aqui em casa? Tem. Você chegou que horas? 3 horas da manhã. Aí o pai, então, ele tira a camisa, a própria camisa, o pai, pega o cinto, coloca o cinto na mão do filho, vira as costas e fala assim: meu filho, bate. Que isso, pai? Pode pegar o meu cinto, bate as minhas costas, porque a dor que você vai me causar fisicamente, ela é infinitamente menor do que a dor que você me causa quando eu vejo você indo para um caminho mau. Você pode bater com toda a força que você tiver, essa dor não vai ser nada comparada com a dor que eu sinto todas as vezes que eu vejo você ir para um caminho errado. E naquela hora o filho começa a chorar, pede perdão, abraça seu pai, diz: pai, eu peço perdão, eu estava errado. E aquele filho muda de vida, muda de rumo. Tem uma regra para saber resolver o problema dos filhos, né? Se tivesse, seria ótimo, mas não tem. É sabedoria, porque pode ser que se fizesse com outro filho, o filho ia bater e ainda pisar em cima do pai, né? Além de bater, ainda pisa em cima. Então não estou dando uma regra assim: foi ver seu filho te rebelar, faz isso com ele que vai dar certo. Não tem forma. Aquele pai entendeu que naquele momento era essa estratégia que ele tinha que usar para amolecer o coração endurecido do seu filho. Mas não tem regra. O que nós temos que fazer? Temos que fazer como esse pai fez: buscar sabedoria, orar. Deus, me ajuda, tem esse problema aqui em casa, como é que eu resolvo isso? Me dá sabedoria, me dá estratégia, Senhor. O que eu devo falar, quando eu devo falar, como eu devo me posicionar. E Tiago fala: tem que ser assim, e esse pedido tem que ser constante, tem que ter alguns qualificativos nesse clamor a Deus, tem que ser um pedido feito com fé no Senhor, crendo em Deus, crendo nesse recurso. O próprio ato de pedir sabedoria a Deus já faz parte da perseverança. Quando você pede sabedoria a Deus para passar pelos tempos difíceis, você está fazendo um poderoso reconhecimento. É uma declaração de fé, que diz assim: Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe todas as coisas. Eu não tenho forças, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Eu não consigo ver tudo, eu não consigo reconhecer toda a situação, mas o Senhor é o Deus onisciente, onipresente. O Senhor sabe tudo, está presente em todas as coisas. Eu sou limitado demais. Então, quando você pede sabedoria, você está declarando aqueles grandiosos atributos de Deus. Essa é uma das necessidades mais importantes dos nossos tempos, sabia? Os crentes de hoje, sabe o que eles precisam conhecer mais do que qualquer coisa? Os crentes de hoje têm que conhecer Deus. Mas Deus é a coisa mais óbvia da fé. Não é tão óbvio assim. Muitos deixam de crer em Deus e colocar essa fé, como o Tiago fala aqui, pedir com fé. Pedir com fé não é pedir meramente com intensidade, né? A gente mede oração pela intensidade, né? Você faz uma oração assim: ó Deus, faz assim, ó Deus, faz. Essa oração está com mais fé. Porque ele mudou o tom de voz, né? Ficou mais poderoso. Essa oração é a oração da fé. Aquela oração é mais fraca, aquela oração lá, ele falando assim, é mais fraquinha, mas essa oração agora é poderosa. Irmãos, a gente não mede a fé, a intensidade da fé pela intensidade do tom de voz.
pelo nosso gestual. Você pode ter um gestual muito intenso e sua oração ser fraca, porque não tem fé de fato, você não está sabendo a quem você está se dirigindo. Esse Deus todo-poderoso, Deus gracioso, Deus de todo poder. Pedir com fé é acertar o seu coração quanto quem Deus é. Não duvidando de quem Deus é, como o Tiago fala aqui. Não colocando em dúvida, mas acertando a sua certeza de quem Deus é. Então, quando vem a aprovação e você começa a orar por sabedoria, um dos alvos da aprovação já está começando a ser atendido. Você está conhecendo mais a Deus. Ele só conhece a Deus de fato nos submetendo com o coração íntegro diante dele. A gente pode gostar muito de teologia, estudar no seminário teológico, ler lá as teologias sistemáticas, são livros excelentes, ali te dá um norte, te dá um rumo sobre conhecer a Deus, mas você só vai conhecer esse Deus quando aqueles atributos de Deus que você lê na teologia sistemática e tal começarem a fazer parte da sua vida. Quando a sua vida é provada, e você diz, Deus, é a esse Deus, revelado na Escritura, como eu estou lendo aqui, como eu aprendi com os teólogos do passado, que também viveram para o Senhor integralmente, é esse Deus que eu estou buscando. Um alvo da aprovação já vai estar sendo alcançado. Mesmo que a aprovação ainda não tenha passado, você conheceu mais o Senhor, você provou mais dele, sabe mais quem ele é. Não permita, um terceiro ponto aqui, além de buscar sabedoria, em tempo de provação, não permita que as condições materiais possam abalar a sua perseverança. As condições materiais, Tiago leva muito em consideração, em toda a sua carta, questões muito práticas. Quem lê a carta de Tiago, gosta muito de comparar Tiago com o livro de Provérbios, com um texto de sabedoria. Porque Tiago, ele é muito atento às situações práticas. Ele sabe que a igreja do Senhor Jesus é composta por pessoas que estão nas mais diversas localidades, né? Estão distribuídos nas mais diversas classes, que ele resume aqui entre o rico e o pobre, ele chama de condição humilde e o rico. Versículo 9 em diante diz assim, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. É a maioria de nós, né, irmãos? Estamos nessa condição humilde, né? Somos ricos, não temos recursos muito vultosos nesse mundo, somos limitados economicamente. Mas já que assim, diz assim, se você é pobre, está nessa condição, não aceite esse espírito de coitadismo. Ai, coitadinho de mim, eu nasci num lugar pobre, eu não tive educação, eu não tive acesso a isso, eu não tive acesso àquilo, e então... Muitas vezes, aceitando esse coitadismo, eles usam isso como justificativa para ceder às provações. Eu não tive a mesma condição econômica de quem mora na Zona Sul, de quem mora ali, nos condomínios fechados de Nova Lima e tal, então eu posso roubar, então, porque, veja bem, eu não tive o mesmo privilégio que eles tiveram. Tiago fala assim, não use como desculpa para pecar a sua condição humilde. Não use. Viva com dignidade a sua fé. Já assistiram aquele filme do Ratatouille? Desenho? Ratatouille. Eu gosto muito do Ratatouille. Muito legal, né? Tem muitos princípios interessantes ali. Porque é um ratinho, né? Talentoso. Ele gosta de cozinhar. Ele cresceu assistindo um grande chefe de cozinha pela televisão, os programas. Ele amava aqueles programas. Ele queria ser um grande cozinheiro, mas ele era um ratinho. E na imaginação daquele ratinho, ele imaginava aquele grande cozinheiro o aconselhando, uma espécie de mentor, né, dele ao longo da sua caminhada, do seu trajeto para se tornar um grande chefe de cozinha também. E um dos princípios que aquele mentor orientava o ratinho, acho que era Remy que chama, né? O Remy, né? Orientava o Remy, era o seguinte, né? Dizer, olha, Remy, você vai viver do seu trabalho, viver com dignidade. Aquela voz na consciência dele diz assim, você não vai pegar nada, você não vai roubar nada do estoque de comida aqui, você vai trabalhar e pelo seu trabalho você vai se alimentar. Ele colocou aquilo em prática, embora tivesse todas as justificativas para roubar as dispensas como os outros ratos faziam, né? Ele dizia, não, eu vou trabalhar e eu vou mostrar o meu valor pelo meu trabalho.
Tiago está nos dizendo algo semelhante. No meio da provação, não procure desculpas na sua condição social para ceder. Ah, eu cedi, pastor, mas olha a minha condição, eu sou uma pessoa desfavorecida. Não. A graça de Deus o assiste, meu irmão. Não importa a situação que você esteja, o assiste dá a você dignidade, valor, capacidade de viver com dignidade o projeto de Deus. Mas há também uma poderosa advertência aos ricos. Os ricos, no certo sentido, estão ainda mais expostos a certas provações. Sabe por quê? Porque o rico, ele se acha muito importante, normalmente, né, naturalmente, né? Muito importante. Olha o dinheiro que eu tenho, olha as faculdades que eu fiz, olha como eu estudei, como eu conheci o mundo, as minhas viagens e tal. Olha como eu sou importante. E Tiago já chega assim, igual aquele zagueiro das antigas, né? Já chutando a canela, né? Derruba o sujeito lá, antes de ele entrar na pequena área. O rico na sua insignificância. Você acha que isso é muito importante? Mas aos olhos de Deus, você não é nada, né? Porque ele passará. A glória do rico passa como a flor da erva, aquilo no qual você se orgulha, a sua riqueza, o seu poder, os seus relacionamentos, o seu status, o número de pessoas que te curtem lá nas redes sociais. Olha quantos milhares de seguidores eu tenho. Isso aí é flor de erva. Alguém já falava há pouco tempo atrás de alguns youtubers, né? Algumas pessoas da mídia aí, né? Que há pouco tempo atrás tinham centenas, milhares de seguidores e hoje não tem mais nada. Perderam tudo. Pode perder assim, ó. Estalo de dedo, né? Estalo de dedos aqui. Pode acabar tudo. Toda a sua riqueza, toda a sua importância pode ser simplesmente apagado. Porque o sol se levanta, diz o versículo 11, com seu ardente calor e a erva seca, sua flor cai, desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Não confie nos seus recursos, porque isso pode passar rapidamente. Vem uma crise econômica, vem uma nova pandemia, vem aí um banco que quebra e de repente toda aquilo no qual você colocava a sua confiança passa. O rico deve também, ele está dizendo, buscar a sabedoria do Senhor. Se Deus tem dado graça à sua vida, seus negócios têm prosperado, não coloque a sua confiança, a sua segurança nesses bens materiais. Coloque sempre, todos os dias, confiança no Senhor. Agradeça pelo que Deus tem te dado. O irmão aqui até orou, né? Obrigado pela ascensão econômica, obrigado, que bênção, graças a Deus. Temos que agradecer mesmo. E sempre nos lembrar que aquilo que Ele coloca nas nossas mãos é dele, não é nosso. É falsa aquela frase que diz assim, né? 90% é de nosso, 10% é de Deus. O dízimo, né? Isso é falso. Porque 100% é de Deus. Até os 90% que Ele deixa você ficar com Ele para você administrar. Aí você é mordomo dos 90%. Você não é dono. Você está trabalhando para o Senhor. Então faça isso com essa consciência. Então, na hora da aprovação, nem use a pobreza, nem a riqueza como desculpas para ceder à tentação. E por fim, concluir aqui, não se acomode, último ponto, quarto ponto, não se acomode na aprovação, versículo 12 em diante. Há uma promessa maravilhosa colocada para nós na palavra de Deus, a promessa de que Ele haverá de nos coroar com a vida eterna. Ele é aquele que nos dá a coroa da vida. Há um alvo a ser alcançado por nós. A perseverança, na meio da aprovação, nos lembra que estamos numa jornada, que não chegamos ao fim dela. Que no dia em que você creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, você não finalizou a sua vida espiritual. Na verdade, você a iniciou. É o começo da jornada. Ela tem um fim. Está na glória de Deus para todo sempre. Acontece que essa coroa que é prometida aqui no versículo 12, né? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Uma promessa. Mas essa promessa só pode ser apropriada, só pode ser usufruída, só pode ser deleitosa para nós quando aprendemos que devemos continuar
não ceder às provas, aos desvios. E Tiago, aqui no caso, ele vai nos alertar quanto a um dos perigos que pode haver. O perigo de colocarmos, inclusive, as nossas falhas nas costas de Deus. Ninguém, ao ser tentado, versículo 13, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. É algo da natureza de Deus. Deus, Ele permite sim as provações, mas Deus não permite as tentações da nossa vida para nos fazer cair. Ele deseja ver, e Ele opera por meio do seu Espírito e Palavra, a perseverança no crente, para que esse crente permaneça firme e fiel, aprimorando ainda mais o seu deleite no Senhor. A nossa atitude contínua em relação ao tempo de provação deve ser a seguinte, aqui está no versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A atenção tem que estar no nosso próprio coração. Tiago nos chama a olhar para dentro de nós, e a examinar com muita honestidade, quais são aqueles elementos que nos atraem. Por que determinadas manifestações sexuais são atraentes para mim? Por que certas manifestações de poder são atraentes para mim? Até mesmo uma causa que pode parecer justa, pode ser um ídolo no nosso coração. Alguém pode se levantar e falar assim, não, eu quero combater a pobreza é um grande mal, desigualdade social é um grande problema do nosso país, vamos combater a desigualdade social. E eu conheço muita gente que tem um discurso lindo contra a desigualdade social, mas vivem lá nas camadas mais altas do status social e oprimem, né, aqueles que estão subalternos deles. Mas estão dizendo que estão combatendo a desigualdade social, né, que amam aqueles que sofrem, mas na sua vida prática oprimem quem estão abaixo deles. O nosso coração ele é enganoso assim, irmãos. Nós podemos fazer um belo discurso, um discurso muito bonito, mas podemos ter uma vida que vai contra esse discurso por causa da cobiça, os desejos mais internos do nosso coração. E se nós cedermos a esses desejos, eles vão nos atrair, vão nos seduzir e vão nos desviar dos caminhos do Senhor. Essa cobiça traz um efeito contrário da promessa da coroa da vida. Essa cobiça, diz o versículo 15, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Olha, coroa da vida, morte. Deus quer te dar a coroa da vida. A cobiça do seu coração promete te dar o quê, no final das contas? Morte. Então temos que estar claro no nosso coração que se nós deixarmos as fantasias da nossa alma conduzir a nossa vida, as provações certamente vão nos tocar, nós vamos ser derrubados. Por isso olhe para Deus, considerando que Deus é bom, Deus é cheio de graça e de misericórdia, e Deus tem poder para capacitar você a enfrentar os tempos maus. Então, para eu de fato concluir aqui, quero só chamar a sua atenção para esses seguintes pontos. Primeiro, Jesus, ele nos adverte a você sobre as provações que vêm seguindo. Você vai encontrar várias passagens de Jesus chamando seus discípulos e advertindo-os, inclusive dizendo, olha, orai, porque a carne é fraca, com essa expressão que alguns usam de forma muito pejorativa, muito errada, né? Ah, pastor, eu pequei, mas a carne é fraca, você sabe, né? Mas a intenção de Jesus ao falar essa frase não é para justificar o seu pecado, é para te advertir. É para te advertir. Já que você sabe que tem uma inclinação sua, que é frágil, cuide dela em oração. Jesus nos chama a buscá-lo intensamente em oração, reconhecendo continuamente a nossa fragilidade. Não se disperse atrás de falsas versões do Evangelho que lhe prometem uma vida sem sofrimento. Ah, pastor, achei uma igreja lá que diz que se eu participar da campanha, tal, eu vou ter uma vida de vitória. Cilado, meu. Cilado. A vida do crente é marcada, sim, por vitórias, mas não são vitórias acompanhadas de lutas, de perseverança, de provação. Então fuja de qualquer versão que diga para você que encontrei uma fórmula mágica para você não passar por nenhuma provação, porque a gente vai dizer assim, tenha por motivo de alegria passar por várias, não é uma, duas, três, várias provações. Persevere em um caminho que irá promover em você um caráter íntegro e maduro. Deus quer o melhor para você, meu. Melhor. O seu caráter está sendo trabalhado,
seu coração está sendo trabalhado para refletir mais o caráter do nosso Senhor Jesus. Então você pode sim se alegrar na aprovação, sabendo que Deus tem um propósito maior. Volte-se para Cristo, renove a sua esperança em suas promessas, fortaleça-se com sua sabedoria e alegre-se nele hoje e sempre. Tem promessas de Deus para aqueles que perseveram. Você pode inclusive orar em oração de Deus, estou aqui desejando essas promessas, eu quero ser bem-aventurado, como o Tiago fala aqui, quero ser realizado na minha vida, então Senhor, eu estou buscando para isso, o Senhor me prometeu ser feliz, ser bem realizado, perseverando. Isso é parte da obra do Espírito Santo na santificação das nossas vidas. E por fim, lembre-se da volta de Jesus. Na volta de Cristo, a promessa final do Senhor Jesus, né? Novos céus e nova terra, do qual nós participaremos. Nessa volta do Senhor, no retorno do Senhor, você será coroado com o prêmio do seu Senhor. Espere nele. Enquanto Deus te der fôlego de vida aqui nesse mundo, vai ter prova. As provas só vão cessar quando o céu se abrir, o Senhor Jesus descer na sua glória, com seus anjos, todo olho verá, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai declarar que Ele é o Senhor. Aí a partir dali não tem mais prova. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, Ele vai colocar alegria perpétua no nosso coração, nós vamos nos reunir com os nossos irmãos e eternamente vivermos para a glória do Senhor. É só lá. Quando você estiver aqui, vai ter prova, vai ter luta. E você pode confiar no Senhor que Ele vai conduzir, pegar você pela mão e te levar até o fim, né? Até a linha final e te coroar. O próprio Senhor Jesus vai te coroar com a coroa da vida. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe a sermos perseverantes no Senhor. Quero orar especificamente pela nossa sociedade auxiliadora feminina aqui, para que as irmãs sejam firmes e inabaláveis na obra do Senhor,